Bom dia, pessoas. Dentro do quadro Bem Verde, do Bem Viver, a gente hoje vai falar dessas mocinhas lindas aqui que vivem alegrando nossa vida. E a gente não sabe, depois que ganha de presente no aniversário, ou em do namorado, do marido, que seja, a gente não sabe bem o que fazer com elas, né? Porque elas vão florescer pra gente, essas Phalaenopsis aqui, por exemplo, e as orquídeas em geral, mas elas principalmente, que são muito comuns para dar de presente, a gente ganha, depois de florescerem aí uns bons 2, 3 meses, a gente tem alguns truques para fazer com que elas venham novamente no ano seguinte, porque elas vêm. A gente só precisa dar um pequeno trato. Esses dias eu estava com uma porção minhas aí sem olhar muito para elas, uma correria de vai para cá, vai para lá, viajo muito e tal. Resolvi fazer uma coisa bem decente, já que a gente fala sobre isso, muitas vezes a casa da gente mesmo não é exatamente o que a gente prega, mas eu tento, juro que eu tento fazer isso ser uma verdade. Então, aqui atrás de mim, a gente vê alguns vasos penduradinhos que já são parte daquilo que eu processei aí faz uns 40 dias, não mais que isso. O que me levou mais rapidamente a fazer foi um ataque daquele feroz de formigas. Eu moro numa casa com muito mato e elas literalmente, depois a gente vai olhar essa folha, elas estão absolutamente ruídas pelas formigas. E, claro, elas fazem fotossíntese como qualquer outra planta, então precisava realmente dar um up nelas. Como é que a gente faz? Eu comprei vasos, eu tinha alguns vasos, mas comprei mais alguns novos. Aqui eu tenho alguns exemplos na nossa frente. Eu tirei do vaso plástico. Então, no mercado, elas vêm acondicionadas nesses pequenos potes de plástico que dão para um tempo. Eu diria que uma temporada ou duas no máximo. Aí o que eu fiz? Eu tirei desse container e acomodei no vaso onde elas hoje realmente existem, que eu vou mostrar como é que a gente faz isso. Aqui a gente tem um lindo de um cimbídeo, a gente vê aquele amarelíssimo com esse miolo. São plantas muito gratas, né? Orquídeas não são de difícil trato, mas a gente tem que adivinhar ou perceber na casa, ou na varanda, ou na janela, a posição que elas gostam. Elas gostam de sol filtrado, mas precisam de muita luz. Então, o que eu fiz aqui, porque elas reagiram sem química, não botei adubo nenhum de nada, eu só fiz uma coisa que sabe quando a gente está numa relação esquisita com alguém, a gente vai lá e dá uma sacudidela, a gente faz um DR, né, como é que se diz, discutir a relação, é mais ou menos isso que eu fiz com essas orquídeas. Falei, olha aqui, ó, vocês moram aqui numa casa super bonita, já deram muita alegria pra gente, vamos trabalhar, eu vou trabalhar junto, né, porque a história desse DR é uma relação a dois. Então como é que foi isso? Eu peguei esse vaso aqui, que ele é todo perfurado. Daí a gente já vê que não vai terra. Botei umas pedrinhas no fundo, só para aguentar a drenagem. E esse daqui, que está na minha mão, é o substrato que a gente chama, que não é terra, mas são pequenos cavacos de madeira, com um pouco de fibra de coco. Veja, a fibra de coco até pode ir no fundo também, se quiser, porque ela vai fazer uma camada drenante aqui, tá? E eu botei esse substrato generosamente. E a sacudida que eu digo que é uma espécie de uma DR é o seguinte, vou mostrar para vocês. Eu cortei com a tesoura, eu vou mexer nela aqui, tomara que ela não se importe, porque agora acabou de começar a botar flores aqui. Veja, ela tinha muitas dessas raízes aqui para baixo, uma porção, velhas. Então eu cortei e com isso eu estimulei e acondicionei ela num substrato novo. Deixa um pouco das raízes velhas, também não precisa ser tão radical assim. Acomodei ela aqui, juntei mais desse substrato, firmei, tá? Fiz uma fixação boa, firmei ela toda. Com isso ela ganhou uma cama nova para se prender, né, para se fixar, um novo lugar arejado, porque a história toda das relações, não importa se é de planta, de gente, de bicho, é a gente dar espaço para o outro, não é isso? Ela aqui, já na nova caminha dela, no novo espaço dela, com as raízes já mais ajeitadas, num novo substrato. E aí o que eu fiz foi organizar um pouco com essas correntes. A gente prende as correntes nos vasos e fiz novas possibilidades de prendê-las aqui fora, recebendo o sol da manhã, né? Então isso vai me dar no próximo ano, elas vão aqui botar, tá aqui, ó, cheio de botões, uma gracinha, tá aí. Vai dar muita flor ainda nessa temporada. Mas no ano que vem eu não preciso fazer isso todo ano. Mas de 2 em 2 anos eu preciso fazer. E a gente tem um nome engraçado que é o seguinte, que faz ela florescer mais vezes na mesma temporada. A gente chama isso
de poda de beliscão, que é pegar a base da unha, a ponta da unha, e dar no primeiro segmento a seguir, depois da ponta, a gente faz um beliscãozinho. E isso daqui vai de novo, como nas raízes, na parte aérea igual. Quando eu podo uma árvore também, ela estimula a nova brotação. Então, se você ganhou, e se você tem muito no seu apartamento, na sua casa, se tiver um apartamento que não tem espaço realmente, mas o seu condomínio deve ter, sabe? Até é bonito de amarrar as orquídeas na árvore. Também é legal, já vi muita gente fazer. Você ganhou, acabou a floração, vai lá no seu zelador ou você mesmo, escolhe uma árvore que está com sol bonito da manhã, não o sol do meio-dia que elas não gostam, tá? Esse solzinho filtrado, não aperta com nylon, não precisa fazer nenhuma machucada, ela própria vai se acomodar no tronco e vai continuar florescendo no ano que vem. Então tá aí uma dica pra gente conviver com essas mocinhas bonitas que a gente ganha e depois não sabe o que fazer com elas, não é isso? Qualquer dica, qualquer pergunta, a gente está aí no ar, tem o e-mail da gente, é um prazer sempre falar com vocês. Grande beijo, Roberta, toco para você.